Gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão. Muita alegria de estarmos juntos, juntas e juntos mais uma quarta-feira. No dia de hoje, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre este livro aqui, eu já trouxe algumas vezes, A Arte de Morrer, no volume 3, Visões Plurais, e faz tempo que eu estou com saudade de falar um pouquinho sobre música, né? Falar no ponto de vista de uma pessoa leiga, né? O máximo que eu tentei foi tocar violão e ainda não deu muito certo, na pandemia. Então, para isso eu busquei quem conhece. E aqui nós temos um artigo do Márcio Antônio de Almeida, que se chama Música e Morte, Contribuições e Itinerários para uma Relação Objetiva. Mas eu trunquei, esse artigo tem 17 páginas, e eu trunquei para falar mais da nossa realidade. Se depois vocês quiserem ouvir sobre música erudita e morte, e música na antiguidade, deixe só esse tema aí nos comentários, música erudita ou música na antiguidade, que aí eu faço outros programas para conversar sobre isso com vocês. A turma da Pós TV 247 também muito bem-vinda para deixar aí seus comentários, se quiserem esses outros temas. Mas hoje, o que acontece? Eu vou falar sobre música popular brasileira e morte. Vou dizer, na verdade, espiritualidade, né? Porque para mim, como espírita, a morte não existe, embora eu entenda que ele esteja restringindo o tema aqui, inclusive entrando no capítulo, nas páginas anteriores, na questão de tanato-musicologia, que também é um tema que, se vocês quiserem ouvir, deixem nos comentários, que depois eu faço um Paz e Bem sobre isso. Então, ele vai falar o seguinte, que no repertório das canções populares do Brasil, nós encontramos exemplos que identificam, que supõem, que relatam a realidade da morte. Então, a morte vem exposta diretamente ou pelo emprego de figuras de linguagem, depende, né? E as figuras de linguagem são principalmente a metáfora e a metonímia. Então, muitas vezes o texto no seu estado puro não vai explicitar essa questão da morte, mas tem uma ambiguidade ali, né, que é suspeita ou qualquer coisa que leva para esse contexto de morte. Então, a recorrência temática na canção brasileira, ela tem uma universalidade muito significativa, né? São expressões de diferentes contextos culturais e que são muito explicitadas pela variedade de estilos e tratamentos linguísticos. Então, desde a música sertaneja, né, que é própria do universo rural, para o pop nacional, principalmente aquele dos anos 80, para o samba, para a MPB, tem sempre uma música para essa questão. Então, a descrição nesse universo cancional da morte, ela não fica exclusivamente por conta do texto, né? Então, assim, muitas vezes tem na melodia alguma coisa que dá para a gente chegar perto desse objeto. Então, também há muitas vezes recorrência de formas, né, que se chega a constituir um traço peculiar. Então, são características dessas canções. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o Fiel, que está aqui do meu lado, engasgado, tá, gente? Mas bem de leve. Eu não sei o que ele foi cheirar, e vocês estão ouvindo, porque ele é um pug, né? Ele está aqui do meu lado, ó, vou mostrar para vocês. Fiel aqui, ó, Fiel, né? Já está velhinho, então ele engasgou com alguma coisa. Então, vamos lá. Então, voltando aqui para a canção, né? Essas canções, elas, segundo o autor, elas conduzem os ouvintes para estados diferenciados de percepção, né? E nas diversas classes sociais, algumas com enfoque na tradição oral e algumas com uma profusão diferente de intérpretes e estilo. Então, ele foi categorizando essas canções de acordo com os principais interlocutores, que não são, claro, categorias rigorosas, mas tentam descrever um caminho para essa análise. Então, tem canções que falam do eu, do outro, de pai, de mãe, de filho, de filha, de amante, de amigo, de amiga. Então, essas canções, né, as que representam uma indeterminação do interlocutor, elas foram classificadas como indefinido.
Então, da categoria eu, ele vai dizer que tem traços significativos de aferição. Por exemplo, a canção Na Candência do Samba, de Ataúfo Alves. Quem ouvia Ataúfo Alves era minha avó. Eu não ouvi muito Ataúfo Alves. Ele considera a morte como uma certeza. Sei que vou morrer. Nesse caso, ele elenca as relações afetivas em vida como algo que vai ser levado para o ambiente pós-morte. E aí já tem um pouco mais a cara nossa aqui dos espíritas. Levarei saudades da, e continua, né? E há desejos associados à morte que estão nessa música, né? O desejo tem os objetos de desejo e tem um legado, né? Quero morrer numa batucada, na cadência bonita do samba. Então a letra é assim. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar Ataúfo Alves, tá, gente? Aliás, eu não sei cantar nada, não só Ataúfo Alves. Às vezes eu arrisco uma coisa, mas aqui não vai dar. Sei que vou morrer, não sei o dia, levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora, levarei saudades da aurora. Quero morrer numa batucada de samba, na cadência bonita do samba. Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama. Diz o dito popular, morre o homem, fica a fama. E aí ele vai trazer uma outra canção que é do Sérgio Brito, também muito conhecido, que é a canção Epitáfio. E nessa canção, né, que já tem um título, acontece um monólogo, né, com insistência no pretérito imperfeito do indicativo que vai falar devia, queria. Então, o texto vai revelar muitos lugares comuns que, segundo o autor, compõem uma espécie de itens básicos do vivente. Amar, chorar, arriscar-se, errar, aceitar, entrecortada por uma oscilação entre o acidental e o previsto. O acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Todas essas interpretações, né, podem ser lidas à luz da possibilidade. Essa música eu conheço mais com os Titãs. Quem conhecer em outras versões, depois deixa aí nos comentários, que vai cantando assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, e por aí vai, né? Não vou ficar aqui fazendo os ouvidos de vocês doerem. E aí ele vai dizer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E aí vem, né, o refrão, que é o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. O acaso vai, e repete. E aí ele vai continuar dizendo assim, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. Cada um cabe as alegrias e a tristeza que vier. Devia ter complicado menos, ter trabalhado menos. E aí ele segue, ter visto o sol se pôr. E daí para os fãs, né, de Raul, toca Raul, né? Tem sempre aquela festa, quando a gente estava na pandemia, tinha sempre uma festa, quando se tem música ao vivo, e em geral é rock, que alguém grita, toca Raul. Então, aqui, canto para a minha morte. Então, o Raul Seixas vai apresentar a morte como um mistério e como um destino. Morte que talvez seja o segredo dessa vida. E ele vai se preocupar com os contornos e com os entornos. Então, mistura fala e canto. Então, nós podemos dividir, segundo o autor, ele divide essa canção em 3 partes. Uma que é o texto falado, depois um texto sobre um apoio sonoro em ritmo de tango e um refrão. E esses jogos de palavra, eles vão recebendo um reforço dramático do tango, né? Sobretudo quando a morte é personificada. E quando que a morte é personificada? Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. Vem, mas demore a chegar. Eu detesto e amo a morte. Então, a morte tem essa quebra, essa descontinuidade entre o antes e o depois, o certo e o incerto. Vou ler aqui um trechinho da letra para vocês, quem quiser depois se arrisca a cantar. Eu sei que em determinada rua que eu já passei, não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto,
será que virá? Ela virá? Será que ela vai deixar ou acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei para compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheça? Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar espera só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que te encontrar. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo morte, morte que talvez seja o segredo dessa vida. E aí continua. O texto é bem grande, eu não vou ler todo ele, porque eu quero chegar no que o autor chama de reggae funesto. E não tenho medo da morte de Gilberto Gil. E nesse reggae funesto, a morte e o morrer são confrontados em diferentes nuances, razão pelo qual o compositor vai declarar assim: não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Essas duas instâncias, elas são justificadas, né, na canção por afirmações. A morte já é depois, morrer ainda é aqui. O que sugere que se refere à surpresa e, ao mesmo tempo, à espera. Então, vou ler um trechinho disso para vocês verem. Não tenho medo da morte, mas sim de morrer. Qual seria a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor ou vontade de mijar. A morte já é depois. Já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além já não será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo se não terei coração? Não tenho medo da morte, mas tenho medo de morrer. A morte, e depois de mim, mas quem vai morrer sou eu, o derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente dando posse ao sucessor. Terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. Então, nesse instante, sim, sofrerei, quem sabe, um choque, um piripaque ou um baque, um calafrio ou um toque, coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer, de morte matada, morrer de morte morrida, quem sabe eu sinta saudade, como em qualquer despedida. Então, é muito bonito. E agora eu vou chegar numa outra música, e nessa música, nosso querido Otto, recém-filiado aí ao PT, ele é a música Outro, ele tem uma versão lindíssima que eu achei faz pouco tempo e tenho ouvido muitas vezes, da música Outro, né, que é uma canção do Sérgio Bittencourt, intitulada Naquela Mesa, né, que eu me atrapalhei toda, da categoria Outro, a música é Naquela Mesa. Então, ela mostra, é uma canção dedicada ao pai do compositor, que é o Jacó do Bandolim. Então, percorre o quê? Os lugares que compunham a presença, o jeito de ser e o temperamento daquele pai. Então, essa música eu adoro, ela é mais ou menos assim. Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre, eu não vou conseguir cantar, o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei decor, e aí vai. Naquela mesa ele juntava gente, contava contente o que fez de manhã, e nos seus olhos era tanto brilho que jamais que seu filho eu fiquei seu fã. Olha que lindo isso. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Essa é a parte que eu mais gosto. Eu acho muito bonito você declarar a presença de alguém dizendo isso. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Que o Otto nunca me ouça. E essa categoria outro, ela aparece também numa música chamada Gostava Tanto de Você. Essa daqui é antiga. É da década de 50, por Edson Trindade. Foi gravada pelo Tim Maia em 73, nosso querido Tim Maia. Então, o enredo revela imprecisões quanto a saber se a música é uma dedicatória mesmo póstuma ou é um desabafo preocupacional por ocasião do fim de um relacionamento. Então, muitas pesquisas, segundo o autor, desse universo cancional apresentam-se incompleta,
Mas é uma forma de diálogo, e ali tem um misto de fuga da realidade e de aceitação não tácita, né? Que é a interrogação. Não sei por que você se foi. Agora, Tim Maia, gente, não vai dar para cantar, né? Que é aquele você não sei por que você se for, né? Não dá. Quantas saudades eu senti e de tristezas vou viver, não dá mais. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do meu futuro e da solidão que minha porta bate. E eu gostava tanto de você, né? Eu gostava tanto de... Eu gostava de dançar essa música. Eu corro e fujo dessas sombras em sonhos. Vejo esse passado, na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver para não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Então, essa mesma ambiguidade, ela vai ser encontrada em uma outra música que é do Herbert Viana, né? Por isso que nós estamos passando por todos os ritmos, e do Paulo Sérgio Vale. Então, que vai revelar, e essa música, ela vai revelar um distanciamento entre o real do sujeito e o objeto. Não estou ao seu lado, né? Posso sonhar, levo o olhar. Então, essa parte de privação dos sentidos, né? Da visão, que revela uma confusão. Não estou bem certo entre o real e aquilo que eu estou vendo, a distância e a proximidade. Então, essa música, ela é posterior ao acidente que matou a esposa do Herbert, a companheira, né, do Herbert Viana. Eu não me lembro o nome dela. Quem lembrar, coloca nos comentários, porque como mulher, eu gosto sempre de dar nomes. Eu poderia até procurar aqui, mas eu fico com medo de perder o texto. Então, aqui é um homem, né, escrevendo, mas nós mulheres gostamos de dar nome e não objetificar as mulheres. Então, essa música fala assim: olhos fechados para te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, onde quer que eu vá. Não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Longe daqui, longe de tudo. Os meus sonhos vão te buscar. Volta para mim, vem para o meu mundo. Eu vou te esperar. E aí o autor vai dizer o seguinte, que no funeral de Elis Regina, em 1982, teve uma associação bastante oportunista, né, quando se olha o conteúdo do texto, da música que, em parte, leva saudade, na versão livre do refrão de Cielito Lindo, né, que é o compositor, do compositor mexicano, isso, Quirino Mendoza e Cortés. E essa canção foi entoada em coro na despedida da cantora. Eu lembro que eu era criança, houve uma grande comoção, lembro da minha mãe chorando muito, porque Elis Regina morreu. E lembro que eu fiquei a noite inteira junto com os meus pais assistindo, assim, a noite inteira, até de madrugada, né, assistindo as transmissões da questão da morte, tudo, e no outro dia eu cabulei aula, eu e meu irmão. Mas vamos lá. Quem parte leva saudade de alguém. Essa aqui a gente sabe. Quem parte leva saudades de alguém que fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar quando partiu meu grande amor. E por aí vai. Aí vem, ai, 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 está chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Não dá, né? Muitos anos de aula de canto e não dá. E aí, nas ambiguidades, ele também coloca a travessia do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Porque narra o quê? Um período de desestabilização do indivíduo. Minha casa não é minha, nem é meu este lugar, que é lindíssima também, né? Perante a perda e o distanciamento real de alguém que partiu. Então, a noite fez-se noite o meu viver, assume essa função de metonímia, né, para expressar a perda. E após o refrão, nesse caso que aparece como um escape, um grito, um desabafo, isso faz perceber, na altura das notas, para quem não lembrar, ouve de novo, né? Não tem nem condição de eu cantar isso aqui, porque o Milton é a afinação em pessoa, né? Então, há uma espécie de retomada do equilíbrio. Vou seguindo pela vida, não quero mais a morte, vou querer amar de novo. Então, o interlocutor ele vai assumindo esse quadro dramático das partes anteriores, mas, ao mesmo tempo, ele vai se identificando com um todo autêntico, com a razão das suas escolhas. Vou ler. Né? Quando você foi embora, só para lembrar, fez-se noite o meu viver, fez-se noite em meu viver, né? E aí eu vou continuar lendo. Forte eu sou, mas não tem jeito. Ops. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tempo para falar.
Solto a voz nas estradas, já não quero parar, meu caminho de pedras, como posso sonhar? Sonho feito brisa, vento vem determinar, vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tem muito que viver. Vou querer amar de novo. Se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com o meu braço o meu viver. Então, se a gente retomar todas essas escolhas, é claro que também a gente vai passar por Dorival Caymmi, É Doce Morrer no Mar. E a canção é um canto de amor que descreve o lugar e a situação de uma morte, né? Doce, com o sal do mar, com o sentido das lágrimas, no momento que tudo para, então ele faz enxergar aquele movimento das ondas verdes, das embarcações, onde ele diz ele não veio, e também tem um elemento cósmico, que é a noite, né? A noite, ela vai dando essa ideia de morte. Por sua relação com o mar, aparecem elementos, claro, mitológicos, sereia, da religiosidade, que é o colo de Iemanjá. Então, aí ele vai dizer, é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi de tristeza para mim. Saveiro voltou sozinho, triste noite para mim. Saveiro partiu de noite, foi madrugada, não voltou. Marinheiro bonito, sereia do mar levou. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele foi afogar, fez sua cama no colo de Iemanjá. E aí a gente vai para o samba. Quando o samba acabou, Noel Rosa, a música que vai dizer o seguinte, o tempo dividido entre a primeira e a segunda batucada como elemento musical, entre as duas, a causalidade da morte explicada numa geografia. Lá Morro da Mangueira, encruzilhada. E num etos religiosos, uma cruz a gente vê. Então, tudo isso vai procurando evidenciar a morte como provoca uma alteração do cosmos e, de certa forma, da vida. Vou ler. Lá no Morro da Mangueira, bem na frente, a ribanceira, uma cruz a gente vê. Quem fincou foi a Rosinha, que é cabrocha de alta linha, e nos olhos seu, não sei o quê. Numa linda madrugada, ao voltar da batucada, para dois malandros voltou a sorrir. Ela foi-se embora, os dois ficaram e depois encontraram para conversar e discutir. Lá no morro, uma luz somente havia, era a lua que tudo assistia, mas quando acabava o samba, se escondia. Na segunda batucada, disputando a namorada, foram os dois improvisar. E como em toda façanha, sempre um perde, o outro ganha, um dos dois parou de versejar e, perdendo a doce amada, foi fumar na encruzilhada, passando horas em meditação. Quando o sol raiou, foi encontrado na ribanceira estirado, com um punhal no coração. Lá no morro, uma luz somente havia, era sol. E aí o querido Luiz Tati, que também eu gosto muito, na canção Depois Melhora, ele vai dar um elo semântico de morte com ir embora. E a canção vai dar alguns traços, né, da realidade da morte. Aqui o luto, ele é percebido por diferentes nuances. Dor, sofrimento, tormento, saudade, esperança, felicidade, né? Sempre que alguém daqui vai embora, dói bastante, mas depois melhora. E com o tempo vira um sentimento que nem sempre aflora, mas que fica na memória, depois vira um sofrimento que corrói tudo por dentro, que penetra no organismo, que devora, mas depois também melhora. Sempre que alguém daqui vai embora, dói bastante, mas depois melhora. E com o tempo torna-se um tormento que castiga, deteriora, feito ave predatória. Depois vira um instrumento de martírio duro e lento, uma queda no abismo que apavora, mas depois melhora. E vira então uma força inexplicável que deixa todo mundo mais amável. Um pouco é consequência da saudade, um pouco é que voltou a felicidade, um pouco é que também já era a hora, um pouco é para ninguém mais ir embora. Vira uma esperança, cresce de um jeito que a gente balança. E aí a canção Funeral de um Lavrador, Morte e Vida Severina, feita pelo poeta modernista João Cabral de Melo Neto, que expõe um contexto geopolítico assentado na divisão social do trabalho. Então, a morte determina a retomada da posse de terra. E ali nós temos terra, cova, defunto, latifúndio, dando a concretude ao texto, que pouco transcende. Mas vamos lá, esta cova em que estás com palmos medida é a cova menor que tiraste em vida, de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida, é uma cova grande para teu pouco defunto, mas estás mais anjo que estavas no mundo.
é uma cova grande para teu defunto parco, pois mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para a tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe deste latifúndio. E aí, nós temos várias outras canções, como uma aqui, eu falei que eu ia passar pelo sertanejo, então, Menino da Porteira, de Ted Vieira e Luizinho, que apresenta uma narrativa, né, de uma paisagem. Nesse caso, é uma criança que morre. Então, é na estrada de Ouro Fino, eminentemente rural, toca o berrante, né, que é o elemento musical, e tem laços afetivos entre o narrador e a criança. E o narrador, embora aparente ser um passageiro frequente, com o tempo ele vai forjando hábitos. Um menino que corria, abria a porteira, jogava uma moeda, saía pulando. Então, essa aqui eu conheço na voz de Sérgio Reis. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira e depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é para eu ficar ouvindo. E aí continua. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando. Para aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Nos caminhos dessa vida, muitos espinhos encontrei, mas nenhum calou mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada, o menino não avistei. E aí nós temos, por último, Sonho de um Caminhoneiro, de Chico Valente e Nil Bernardes, que é a narrativa do destino, da terceira pessoa, né? O destino cruel, traiçoeiro, marcou a hora e o lugar, todos têm a sua. Então, a morte é tratada como uma quebra, também uma ruptura entre o antes e o depois, né? O tamanho dos sonhos, vai falando que nas entrelinhas aparece o viver, não é preciso, de Fernando Pessoa. Então, vou ler para finalizar, que já está super longo, se faz bem. Eram dois amigos inseparáveis lutando pela vida e o pão, levando um sonho de cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício para pagar em dia a prestação, se realizava o sonho. Finalmente, o empregado passa a ser patrão. Suas viagens eram intermináveis, de cansaço, de poeira e de chão. E um dos amigos, um recém-casado, ia ser pai de primeiro varão. Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar. E o caminhoneiro disse ao amigo: vou lhe dar meu filho para batizar. Mas o cruel e traiçoeiro marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada, como a carreta, foram se chocar. Mas logo todos têm a sua sina. A morte não levou, e agonizante nos braços do amigo disse: vá conhecer meu filho, porque eu não vou. Naquela curva à beira da estrada, uma cruz ao lado do pinheiro marca para sempre onde foi cevada a vida e o sonho de um caminhoneiro. No pop nacional, nós temos ainda, rapidamente, a canção Perfeição, de Dado Vilas-Lobos, Renato Russo e Marcelo Bonfá, Legião Urbana, né? Para quem se lembra. Que é um texto obstinado de ironia, né? Que coloca em foco situações e contextos sociopolíticos. Vai falar: vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso Estado, que não é nação. Celebrar a juventude sem escolas, as crianças mortas, celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Thanatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade. Lembrei agora do Mulheres e Mitos. Se você não viu, nós falamos de vários desses mitos, eu e a Fernanda Carlos Borges. Passa lá no playlist. E aí ele vai dizer: vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado, com todos os mortos na estrada, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos, comemorar a água podre e todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, o trabalho escravo, nosso pequeno universo, toda hipocrisia, toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias. É a festa da torcida campeã. Então, com essas músicas, eu espero que a gente tenha passado bastante para essa questão da espiritualidade, da morte. Se você gostou, deixe seu like aí, curta, compartilhe esse vídeo e nos ajude a disseminar esse conteúdo que nós fazemos com tanto amor e voluntariamente para vocês. Tem Caminhos do Espiritismo e tem toda a programação
do canal Paz e Bem. Paz e Bem, gente. Um beijo muito grande e obrigada novamente por essa jornada.